Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, transmitido pelo programa da Rádio Vibe Mundial, no programa Madrugada Astral e também reverberado no Astral TV. Claro que você pode assistir o reprise depois nos meus canais do YouTube, Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é o assunto do momento. Como ter uma profissão de podcaster. Eu trago aqui dois convidados bárbaros que estão fazendo muito sucesso aí com o seu podcast, que é o Thiago Jorge e Vitor Castro. Sejam muito bem-vindos. Olá, bom dia a todos. Obrigado pelo convite e vamos falar bastante dessa profissão. Nós vamos falar sobre tudo que acontece, tanto na frente quanto atrás, né? Sim. Porque só a gente sabe o que a gente passa, né? Naqueles perrengues, né, de gravação, né? Com certeza. E vocês são criadores do podcast TV Não Pode, é isso? Isso, TV Não Pode. TV Não Pode. E mostraram que é um podcast que não é só de conversa. É posicionamento, é influência, é entretenimento, é estratégia. A gente precisa ter um propósito quando a gente lança um novo produto, né? Eu acredito que vocês tenham pensado muito nisso quando decidiram fazer. Então, hoje nós vamos descobrir como o humor, a edição e visão empreendedora viraram marca, produto e carreira para esses dois queridíssimos aqui. Qual foi a virada de chave que fez com que vocês enxergassem o podcast não só como conteúdo, mas como uma carreira e um negócio promissor? No primeiro dia. Mas vocês se planejaram, se programaram, sim. Fizeram todo aquele estudo? Sim, a gente fez um estudo, demorou para sair. Eu já tinha no papel, na verdade, um tempo antes, né, de ter um podcast, na época da pandemia e tal. Aí nós ficamos amigos. Aí o Thiago fazia umas gravações externas, entrevistando a galera nas festas, umas baladas. E ele falou pra mim que, por que eu queria tanto ter um podcast e tal. Eu falei, não, eu tenho um projetinho guardado aqui. Uau, veio aí a casou. calhar. Aí demorou um pouco pra sair do papel, tem todo, né, vamos fazer com calma e tal. E hoje, graças a Deus, a gente tá indo muito bem aí. Mas fala do primeiro dia aí, que a gente já bateu o olho e falou, quando acabou... Porque na verdade no primeiro dia, assim, a gente já se olhou, terminando a entrevista, olhou um pro outro e falou, cara, a gente nasceu pra isso aqui. Foi muito legal, fomos muito elogiados pelo convidado, pelo pessoal do estúdio. E dali pra frente a gente já colocou aquilo como meta de carreira na nossa vida já. Que legal, né? Quando as coisas elas têm que acontecer, Sim. Elas acontecem naturalmente, porque isso está ligado, como eu falei antes, ao nosso propósito, à nossa missão de vida. E quando a gente faz isso com o coração, tudo flui naturalmente. Sim, né? com certeza. Sabe que eu também, com o meu talk show e podcast, porque eu também tenho uma parte dele que é gravada via web. Desde 2018 eu queria fazer isso, só que eu não conseguia colocar como prioridade porque eu estava com muito projeto na agência e com muito projeto pessoal. Então eu fui treinando, mesmo que sozinha, fui fazendo, fui sonhando, até o momento em que eu pude realizar o meu sonho. Na hora que ele aconteceu, ele já estava tão interiorizado que as portas elas vão se abrindo, né? Eu acredito que isso tenha sido com vocês também, porque vocês recebem artistas e personalidades de alto impacto que participam do programa de vocês, né? Quais são as estratégias que vocês usam para transformar relevância em autoridade nesse mercado que é tão concorrido quanto os podcasts? Na verdade, eu acho que é mais a autenticidade nossa, assim, né? Por mais que vão artistas já conhecidos, já foi, por exemplo, Salgadinho, Luciana Mello, alguns grupos de pagode, enfim, chefes de cozinha, jogadores de futebol. Então, assim, eu acho que o que deixa a essência do nosso negócio é a autenticidade mesmo. Assim, a estratégia que a gente tem é sempre estar à vontade e deixar o convidado à vontade. Isso que impacta muito eles, assim, quando acaba a gravação, o programa. Quanto tempo é de gravação? Em média, 1h30. É bastante tempo. A Tem gente que ter pensa, bastante assunto, né? E a gente pensa muito no tempo das pessoas que ou estão no trânsito, ou estão no metrô, ou estão fazendo academia. Então eu acho que 1h30 é uma média boa pra gente ter a galera escutar com calma ou fazendo outra atividade. Quando que é transmitido e onde ele reverbera? Nas terças-feiras,
às 18 horas em todas as plataformas digitais. YouTube, Spotify, YouTube Music. Só que a gente tá com um projeto aí do ano que vem começar a ser ao vivo. Spoiler, hein? É isso que É um eu ia... spoiler- Olha, spoilerzinho que legal, aí pra em primeira vocês. mão, isso é muito gostoso, né? É mais uma caminhada nossa aí, porque acho que a gente já tá preparado. A gente foi se preparando para fazer o programa ao vivo, porque ele muda, né? Muda muitas coisas. Do gravado para o ao vivo, ele muda muito, porque a gente precisa aprender a driblar aquela situação que não está prevista. Isso. Porque as pessoas, quando veem um microfone, é impressionante como as pessoas gostam de falar. E muitas vezes elas falam coisas ou que não estão programadas com assessoria, acabam dando spoiler. Vocês puderam dar o spoiler, mas Sim. muitas vezes a pessoa fala e não está no tempo de falar, né? E como é que vocês lidam com isso mesmo no gravado? A gente, na verdade, a gente tem um roteiro nosso lá. É um programa de inspiração, na verdade. A gente conta histórias inspiradoras das pessoas que vão lá. Então a gente deixa o convidado muito à vontade. A gente não tem um programa de polêmica ou faz alguma pergunta que vai deixar o convidado sem jeito. Então pra gente é muito leve. Sim. E o entretenimento que a gente causa ali, tem uma conversa descontraída, dá uma risada e tal. Mas também muita gente já se emocionou no nosso programa, porque a gente deixa a pessoa falar dela. Ela mesma fala. É engraçado, né? Quando a pessoa começa a falar dela e começa a revisitar o passado, revisitar as situações que ela viveu, ela sempre se emociona, Sim. né? Porque isso vem com uma carga emocional muito forte, né? E, pelo que eu entendi, vocês abrem, né, para que a pessoa se sinta totalmente à vontade, diferentemente do César na novela Vale Tudo. Vocês lembram disso? Foi muito engraçado, porque o convidado chegava lá, quem foi o primeiro convidado dele? Um jogador de futebol, né? Acho que foi, Jogador de futebol que participou da primeira gravação da novela, né? Que estava dentro de toda aquela apresentação da novela, da abertura da novela. E aí o convidado chegou lá e ele falou assim, olha, a gente não pode falar de sexo, não pode falar de futebol e não pode falar de política. E o convidado perguntou, mas sobre o que nós vamos falar? Sobre qualquer coisa. Não, a gente precisa fazer um planejamento, precisa estudar um pouco, né, sobre o nosso convidado para a gente poder entender quais são os gostos, né, quais são as facilidades, as dificuldades, o que a pessoa já passou na vida, para que a gente tenha assunto, Claro. né? E claro que a gente precisa trazer também, né, novidades que estão acontecendo no mercado, Sim. tendências para que a gente possa conversar, né? Porque senão, se você começa a tirar, né, esses assuntos, começa a ficar muito restrito, A gente muito estuda fechado, bastante né? o convidado antes, assim. E a gente, quando a pessoa chega lá, ou assessoria, alguém, a gente sempre pergunta pra eles antes do que você não quer que a gente fale. Porque a gente quer deixar a pessoa à vontade. Olha, não fale sobre isso está bom. Exatamente. Ó, Primeiro, para não colocar o dedo na ferida, e segundo, para não, É isso, exatamente. não Pra- trazer uma situação... Constrangedora. Exatamente, né? E o formato de vocês, ele é único, né? Então, o podcast chama-se TV No Pod, ele mistura humor, resenha, storytelling e ritmo. E hoje é a marca de vocês, né? Como é que vocês construíram essa linguagem própria que se tornou tão... a marca de vocês, né? E esse diferencial tão grande, né, no mercado? Eu acho que a gente construiu da gente mesmo. Por essência. É como somos no dia a dia, como somos numa mesa de boteco, ou numa mesa de jantar, ou com nossos amigos, ou com nossos familiares. A gente tenta transformar esse ambiente na mesa, no programa. A gente deixa o convidado à vontade e acaba virando um bate-papo ali. A gente chega um momento, tem convidados que chegaram lá já meio tímidos no começo, mas depois ele praticamente esquece a câmera. Nossos programas são gravados, só que eu lembro, assim, pouquíssimos que tiveram cortes. Isso é muito legal, Muito né? pouco. Porque a gente vai se aprimorando no que a gente faz, né? E quando tem o corte, muitas vezes não foi porque vocês induziram aquilo, mas porque a pessoa falou alguma coisa que já esbarrou em alguma coisa que a gente precisa tirar mesmo, né? Vocês estão à vontade aqui Muito, hoje? Muito, Uau, que muito, legal. muito bem à vontade. Belo cafezinho na porta, sabe? Isso é muito bom, né? Fui buscar vocês lá na recepção, né? A recepção calorosa, né? Muito, Ela é muito. tudo. Embora a gente esteja correndo sempre e rádio assim, né? Dinâmico Normal. demais, né? Claro,
que a gente precisa receber as pessoas com o devido valor delas, Sim. né? E isso é muito importante, porque não adianta eu ser uma coisa lá fora, e vocês também, né? Serem uma coisa lá fora e serem outra aqui dentro. Com certeza. E vocês trazem muito isso, né? E eu quero falar diretamente com você que está nos ouvindo agora, porque é uma profissão nova, que é ser podcaster, não é regulamentada, porém, a gente precisa ter planejamento e programação, porque uma das coisas que a gente vai usar muito no podcast é a comunicação. Com certeza. E quem não se comunica, se trombica, né? Como eu disse, Já diria o filósofo. e dá de cara no poste, né? É verdade. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Além desse talento que vocês têm aí diante das câmeras, o domínio técnico da edição do audiovisual, ele virou parte do negócio. Como é que essa expertise construiu valor e ajudou a monetizar o podcast? Na verdade, quando a gente fez o projeto, a gente sabia muito pouco dessa parte. Assim. Foi uma coisa que foi acontecendo e a gente foi entendendo. E a gente tem uma equipe por trás muito, muito boa. Então, a gente costuma sempre dividir os cortes, falar, olha... como é que tá esse, como é que tá aquilo, aí as pessoas dão a opinião delas, a gente é bem democrático. E vocês atuam nessa parte também? Sim, a gente atua, tem uma equipe por trás de edição, que faz a edição mesmo, mas olha, vamos fazer esse porque está mais interessante, ou esse aqui é um assunto legal para se soltar como corte, ou como os vídeos curtos no YouTube, então... Shorts. Os shorts, isso. Então a gente procura sempre participar e dividir, a gente sempre divide, a gente não é... isso aqui eu não acho. Se alguém falar não acho, por que você não acha? Não somos autoritários. E sempre estamos prontos a ouvir outras opiniões. Porque várias mentes, quando pensam, elas sempre trazem algo brilhante juntos, Sim. né? Então é melhor a gente deixar os outros ajudarem. Eu acho que tem uma coisa pessoal nisso, que é trazer as pessoas pra gente também. Sim. Né? Fazer parte. Elas precisam fazer parte do negócio pra ser melhor. Porque se for só uma pessoa que faz o que a gente pede, ela tá lá só pra isso. Então, internamente, ela participando, ela vai fazer parte, ela se sente dentro do negócio e costuma ter ideias melhores. Sim, né? Exatamente. O vestir a camisa é extremamente importante, mesmo que não seja uma empresa formal, né? É um negócio de vocês. Sim, com certeza. Estão ganhando dinheiro, né? Então, a gente precisa tratar isso como um negócio mesmo, né? Ainda não tanto, mas estamos aí. Estamos vendo. Quanto tempo tem? 8 meses. 8 meses. E dentro da expectativa de vocês já estão ganhando o que vocês queriam? Porque você falou que não é tanto assim, né? Eu acho que Sim. É porque não é um crescimento fácil, é um crescimento orgânico. Só que é o que ele estava falando, o profissionalismo por trás, ao nosso lado, é muito forte e muito bom, o que ajuda muito a gente a crescer. Exatamente. Pessoal da edição, pessoal do estúdio, pessoal do marketing, Carol, pessoal da assessoria, todo que ajuda a gente a crescer junto. E vocês têm uma receita também que é ser autêntico, ser genuíno, que é o que a gente estava falando. Não adianta ser uma coisa lá fora e dentro do estúdio ser outra, né? Porque não engaja. E dura pouco. Dura pouco, porque é fake, né? Sim. Fumaça, né? E as pessoas não gostam mais de espuma. Aquelas pessoas que fazem tanta espuma, quando você começa a abrir, não tem nada embaixo, né? Porque todo empreendedor, ele vive desafios, né? Qual foi o maior desafio de crescimento no TV No Pod? Qual foi a decisão empresarial que foi mais determinante para que vocês passassem pela situação e levassem isso adiante? Mudanças, profissionalismo. A gente vai bater nessa tecla até sempre. A gente já teve algumas mudanças dentro do nosso profissionalismo que foi importante para o nosso crescimento pessoal e profissional. Até a gente mesmo. Até a gente mesmo, a gente se cobra muito um outro. Minha mãe costuma dizer que quem tem sócio tem patrão. E a gente se cobra muito. Exatamente, né? Porque além de vocês conversarem, vocês precisam chegar a um consenso. Porque não adianta só conversar e não chegar a um consenso, né? E isso é muito importante. E a gente conversa o tempo todo, a gente tá junto o tempo todo, não só no profissional como no pessoal, e aí acaba virando toda hora assunto profissional, mas com leveza. Agora me conta uma coisa. A pergunta que não quer falar, responde lá para aquela leite. A sua mãe assiste seu podcast? A minha mãe é minha maior fã. Minha mãe é minha maior fã. Minha mãe assiste, comenta. Desculpa.
fala, engaja, critica. Toda terça-feira, às 18 horas, eu chego em casa umas 18h15, 18h20, ela tá lá no sofazinho já assistindo já. Que legal. E ela fala, esse aqui tá legal. Esse aqui não foi muito bom, não. Ai, Thiago. Ai, Thiago. Ai, Thiago, você é besta. Que eu faço muita piada, né? Então... E a sua família também é assim? Vem também. Minha família é um pouco mais velha, vamos dizer assim. Então não tem muito costume. Então, de vez em quando eu vou lá, coloco, mas meu irmão vê, minha irmã vê, as pessoas mais próximas vê também. É bem Seu legal. pai vê bastante os cortes também, né? Também, Ai. E gostoso. esses shorts, eles foram uma grande sacada do YouTube, né? Porque o YouTube, ele ficava muito parado. Claro que ele também, o algoritmo dele também entrega para outras pessoas que não são seguidores do canal. Porém, os shorts, ele tem uma reverberação muito grande dentro do YouTube, né? Às vezes eu fico admirada que de um dia para o outro, eu vou dar uma olhada nos shorts, 10 mil views. Eu falei, meu Deus, esse daqui foi muito bom. Aí eu tento manter, né, dentro dos shorts, mas aquele assunto, aquela pessoa... Mas é o que a gente tava conversando agora há pouco. O mundo tá muito rápido, né? E as pessoas não aguentam mais ver coisas de mais de 1 minuto. E o YouTube teve essa sacada, que o Instagram tava entregando muito mais do que o YouTube. Por quê? Porque o Instagram tinha os cortes. Então o YouTube foi e fez os shorts em cima de um programa. O YouTube criou dentro da plataforma dele uma forma de você ficar ali e sair de outro canal. Que a televisão faz isso muito Sim. bem, porque ela macera esse assunto, né? Ela vai repetindo aquela programação, mas ela faz essas chamadinhas pequenininhas para você saber que tal dia. E aí a gente vai lembrando, né? Poxa, eu quero assistir aquele programa. Isso é muito legal, né? Sim. Muitos criadores hoje, eles replicam o estilo de vocês. Vocês já perceberam que vocês estão sendo copiados no que vocês fazem, né? De que forma vocês enxergam esse impacto na indústria da comunicação e como essa concorrência, influência de mercado ou oportunidade de expansão pode ajudar a expandir o negócio de vocês? Falando das pessoas se inspirarem ou copiarem, a gente não tem nenhum problema com isso. Muito pelo contrário, a gente fica muito feliz. Sim. E a gente fala, a gente divide com as pessoas como é que foi. como é que você chega no convidado, como é que vocês fazem? A gente fala com as pessoas. Acho que 2 semanas atrás veio uma menina, me abraçou o Thiago, e ela eu nem conhecia ela falou, a gente se inspira muito em vocês. É nova, tem 21 anos, tá criando um podcast junto com o pessoal dela lá. E ela falou, a gente tá se inspirando em vocês, estamos assistindo e tal. Ele quase chorou já. Eu sou pisciano, choro em filme de novela, imagina, quase me matou. Então, cara, achei isso muito legal e a gente não tem problema nenhum com isso. Muito pelo contrário, a gente leva pra cara, nós estamos chegando num lugar ali que... eu acredito que se as pessoas estão pegando alguma referência, eu não digo nem copiar, mas digo... uma referência mesmo. Uma referência mesmo. Mas quando você acho é copiado, isso é muito positivo. Sim, sim. Porque você já virou uma referência. Sim. Há muitos anos atrás, até 10 anos atrás, às vezes me incomodava um pouquinho ser copiada. Hoje eu vejo que eu também sou referência no meu mercado, eu também sou uma voz ativa dentro do meu mercado. E ser copiada, na verdade, eu entendo que eu estou sendo modelada pelas outras pessoas, porque as pessoas se inspiram em mim para que elas possam seguir a carreira delas. Daí cada pessoa tem uma história única, né? E outra, assim, o podcast é um produto novo, querendo ou não, ele tem força desde 2020, que é a pandemia que pegou bem. Então, assim, alguém copiou alguém que a gente copiou alguém, né? Ou se inspirou em alguém. A gente tem nossas inspirações de podcast também. Então, se isso está acontecendo com a gente, subimos mais um degrau, vamos indo, tá tranquilo. Quantos seguidores vocês têm hoje? Estamos com 2.995 no Instagram. 5 pessoas para bater 3 mil, ajuda a gente. E no YouTube a gente passou 400 inscritos. Muito legal, né? Tudo orgânico. 9 meses, orgânico, enfim. Ser orgânico, muita gente se confunde, né? E agora é com o seguidor que a gente está falando. Quando as pessoas olham para o canal de vocês e entendem que, podia ser 40 mil, mas vocês não estão comprando seguidores, vocês estão crescendo organicamente. Isso é muito honesto, né? É muito bonito fazer isso, porque uma hora explode, né? Então, fazendo as coisas direitinho, a gente sabe,
porque a gente vê isso acontecer no mundo sertanejo. Uma hora a pessoa explode, você fala, nossa, da onde que ela veio? Mas ela já está na carreira há 15 anos, né? Então, esse uma hora explode, uma hora acontece mesmo, né? Aí vão falar que foi sorte. Tudo bem. Assim, né? Quando é que vocês perceberam que o público não só assistia o podcast pelos convidados, mas sim pelo produto TV Não Pode, pela marca, pela química e pelo estilo? E como é que vocês capitalizaram isso? Eu acho que a gente é muito da rua, né, que a gente fala. A gente é muito do network natural, vamos chamar assim. Então, quando a gente tá em algum lugar e alguém vem falar e comenta do que viu alguma pergunta, alguma piada, ou algum assunto interessante, ou que alguém se emocionou, é aí que a gente começa a medir, na verdade, que as pessoas estão com a gente ali vendo o programa. E quando a gente estava falando de número, e isso me traz uma audiência qualificada, que a gente chama, né? Sim. É melhor você ter 400 pessoas que assistem do que 30, 20 milhões que não estão ali só por estar ali, entendeu? Exatamente, né? Porque as que estão lá, elas engajam. Exatamente. Elas dão opinião, elas comentam. Exato. Isso é importante pra gente. E as pessoas de fora, apoiadores, patrocinadores, veem isso também. Isso é muito legal. Que eles veem que ali as pessoas estão lá muito pela gente, porque acham a gente qualificado para fazer isso. E pelo convidado também, lógico. O convidado é um chamariz muito grande. E os convidados nossos, graças a Deus, ajudam muito nisso com a gente. Mas a gente faz. Quem controla o programa é a gente. Eu tô dizendo nas conversas. Então a gente consegue conversar, dar risada, entender como é que tá a situação, abaixa um pouquinho o clima, volta, vamos pra risada. Então a gente consegue ter esse controle muito bem. Então isso faz parte da essência do programa, né? Exatamente. E as pessoas começam a seguir a gente no particular também. Então a gente começa a perceber que tem gente que gosta do que a gente tá fazendo também. Já encontrei gente também na rua que falou, terça-feira tem, né? Não quer nem saber quem que é o convidado. Sabe que já tem na terça e vai assistir. Que legal, parabéns. Eu fico muito feliz e quero que vocês deixem aqui uma dica para quem está nos ouvindo e também quer seguir a carreira de podcaster. Autenticidade, né, cara? E persistência, assim. Muita gente vai falar, nossa, mais um. Nossa, mas sobre o quê? Mas você não vai ter nicho? Cara, faz do jeito que você acha que você tem que fazer. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Exato. Depois a gente melhora. Dentista tem um monte, médico tem um monte, radialista tem um monte, banda tem um monte. Então, assim como o podcast também tem um monte, só que seja autêntico e persista. Exatamente. E tem um bom sócio. E para encerrar, eu quero que vocês deixem aqui, por favor, as mídias e as redes sociais de vocês, para que as pessoas possam seguir e ouvir o podcast de vocês também, né? @Tingo_10, @TV no Pod em todas as plataformas digitais, YouTube, Spotify, clica no sininho, segue a gente. O meu é @vitorcastro.vc, de Vitor Castro, Vitor normal, sem o C. Segue lá, gente, que tem muita coisa boa lá. E o que é TV? Tem um duplo sentido. Tem de TV, de te ver, né? E de TV. Tiago e Vitor. Que legal. TV então, no Pod. É TV, é TIVI. Isso. Porque TV pode ser também a pronúncia em inglês de TV, né? Sim, sim. E tem o TV, e né? Tem o TV, onde te encontrei. Olha que legal, que sacada bárbara, né? Que Deus abençoe muito o programa de vocês, que vocês continuem levando humor com qualidade para as pessoas e que realmente o público possa entender a proposta de vocês e se inspirar para que muito mais gente comece a fazer também, né? Porque aí vira tendência de mercado, né? Tomara. Obrigado a você pelo espaço, viu? Deus te abençoe também. Muito obrigada. E que a gente consiga se encontrar e seguir bastante aí. Que legal, olha que conversa deliciosa de hoje. O TV Não Pode prova que o futuro do podcast está em quem trata conteúdo como profissão, audiência como comunidade e criatividade como negócio. Então, que essa conversa inspire mais e mais criadores de podcast aí, para que você tenha esse conteúdo fantástico. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Se você gostou desse nosso conteúdo, me segue nas mídias sociais, Cláudia Cardillo Oficial, para mais temas como esse.